Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, estamos no capítulo 6 e há 2 semanas atrás nós falamos sobre a ajuda aos necessitados. Na semana passada falamos sobre oração e essa semana vamos falar sobre o jejum. E é interessante porque nos nossos dias, estão fazendo vários tipos de jejum. Então, o que eles dizem ser jejum, e por exemplo, jejum de Coca-Cola, jejum de internet, e eu preciso alertá-los que isso é muito bom que você faça, mas não tem nada a ver com o jejum bíblico. O jejum bíblico nós vamos ver hoje. A primeira coisa, o que é o jejum? Vamos ver o capítulo 6, versículo 16, para a gente ter uma noção do que Jesus está dizendo? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência de triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai, que vem em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Percebe que Jesus ele usa a mesma estrutura, tanto para a ajuda aos necessitados, quanto para a oração e também para o jejum. Estamos falando aqui dos 3 atos de justiça que todo judeu piedoso fazia. Então, era a ajuda aos necessitados, a oração e o jejum. E é interessante porque tinha vários tipos de jejum naquele período, e um dos jejum era esse jejum de humilhação, que eles vestiam um pano de saco, e aí eles se humilhavam, Você percebe isso, por exemplo, no livro de Jonas, quando Nínive se cobre, E se joga, se humilha diante de Deus, e o rei decreta o jejum até os animais não podem comer, e Deus ouve. Então parece que esse jejum se popularizou, e os fariseus faziam de tudo para mostrar que estavam jejuando. Então eles não penteavam o cabelo, deixavam a roupa toda amassada, o bafo você sentia de longe, e dizia não estou escovando os dentes, porque estou de jejum. Tudo para anunciar o jejum. Mas o que é jejuar? E jejuar, o termo mais simples é você ficar sem comer, ok? Então a gente está pensando aí em alimento, todo tipo de alimento, e principalmente o que acontecia no Antigo Testamento era a bebida. Então eles também não bebiam, nem comiam nem bebiam. Mas era mais do que isso. E você pode fazer um jejum mais simples assim, de eu não estou comendo, não estou bebendo e estou reservando esse período para Deus. Ok? Então, o primeiro jejum que eu quero ensinar a vocês é esse. Esse jejum que você, vamos colocar, você vai ofertar a primeira parte do dia. Então, você não vai tomar café da manhã. Mas isso não quer dizer que você, então eu não vou tomar café da manhã, eu tomo café das 7 até 7h30, então eu vou levantar às 7h30 e eu fiz o jejum. Não é isso. Significa que você vai levantar no mesmo horário de sempre e na hora de tomar o café, você vai reservar esse período para oração, para uma leitura na palavra, para um momento de crescimento espiritual. Ok? Mas eu não quero deixar o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, qualquer período que você resolver jejuar, faça isso dessa forma. Aquele período que você investia em se alimentar das coisas físicas, então nesse período se alimente das coisas espirituais. Então essa é a primeira ideia de jejum, ok? E aí você pode fazer do dia inteiro, é a mesma ideia. Então quando você ia se alimentar, você separa aquele período de refeição para se alimentar de uma oração, da palavra, um crescimento espiritual. Um segundo jejum que eu acho que nós deveríamos mesmo praticar, que é o jejum que está descrito em Isaías, que não é só não comer e se entregar a Deus, mas aquele período que você ia comer, o que você ia comer? Qual alimento que estaria na sua mesa? Então você pega esse alimento, reserva este alimento e entrega aos necessitados.
E isso é muito legal quando Isaías fala isso, porque esse é o jejum que Deus quer. É um jejum que não só se importe com o meu espiritual, porque o meu espiritual ele também está entrelaçado na minha ajuda aos necessitados, porque é um ato de justiça. E um ato de justiça ele nunca vem sozinho. Não dá para eu ajudar os necessitados sem oração. Não dá para eu orar sem ajudar os necessitados. Porque o Pai não só está ouvindo as nossas palavras. E eu falei para o Vinícius que eu esqueci de uma frase fantástica, que oração é experimentar Deus além das palavras. Então, experimentar Deus também quando a gente ajuda os necessitados. E agora chegamos no jejum, e ele se encaixa da mesma forma. Não tem como você jejuar sem oração. Não tem como você jejuar sem ajudar os necessitados. Para você cumprir os atos de justiça, esses atos de justiça, eles são intercambiáveis. Eles são aleatórios. Uma hora é um, outra hora é outro, e eles vão trocando de posição ali, mas eles caminham juntos. Não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. E por isso que eu acho que essa ideia de jejum de Isaías que cabe melhor, porque você já está fazendo o jejum e, consequentemente, você está fazendo isso ajudando os necessitados. E nesse ato de jejum, você pode abaixar a sua cabeça ou entrar em oração a Deus e falar com Deus. Então o jejum ele é fundamental nas nossas vidas. Não é uma prática do Antigo Testamento, não é uma prática de alguma igreja específica, de um movimento específico. Jejuar é uma prática do cristão. E eu li, e eu não lembro quem agora, disse que jejuar é um ato de morte. Porque todo o corpo precisa de nutrientes, vitaminas para sobreviver. E o jejum é o rompimento disso. Exceto quando você faz isso, você vai para o sol que você toma uma vitamina D. Mas num todo você vai para um quarto, é secreto. Então você está rompendo ali um ciclo de alimentação. Porque na palavra do cristão, na nossa consciência, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você já ouviu isso? Então é isso. Eu prefiro romper o meu ciclo de vida no sentido físico para buscar a minha vida com Deus, espiritual. Então jejuar tem esse sentido, esse significado que eu acho muito profundo isso. De que a gente olha para a nossa vida e fala assim: Senhor, eu acho que isso não é tudo. Viver dessa forma não é tudo. Eu preciso de mais. Então, Senhor, eu vou cometer um ato aqui de parar de me alimentar. E nesse período que eu levaria nutrientes ao meu corpo físico, eu vou parar, me retirar, e eu quero trazer alimento espiritual, me enriquecer das virtudes divinas. Me ajuda nesse processo. Fale comigo. Eu quero estar mais próximo do Senhor, cometendo meus atos de justiça diante do Senhor. E não adianta fazer isso, ter tudo isso de conceito e fazer isso de maneira hipócrita. De novo, essa palavra aparece, essa palavra que nos remete aos atores que no final de cada cena espera aplausos. Se no final do seu jejum você quer ser aplaudido, você já recebeu o seu cheque, você já foi recompensado. Mas se você jejuar, você está no secreto. E lembra, o secreto é o comum, as pessoas nem vão perceber que você está jejuando. Nem percebe que você vive uma vida de jejum. Nem percebe que você às vezes jejua 3 vezes na semana, um dia, uma refeição por dia. Por quê? Porque tu está no normal. E o Deus que está no normal vai te recompensar. Que é os atos de justiça? Esses são os atos de justiça. E essas 3 partes que nós conversamos aqui é fundamental para você entender o próximo passos que vem aí no capítulo 6. Então, se você não assistiu os 2 primeiros, recomende, assiste os 2 primeiros, assiste esse, para que na semana que vem, quando nós falarmos sobre as preocupações da vida, sobre aonde colocar o nosso tesouro, como acumular tesouro no céu, você tenha uma noção clara sobre isso, ok? Então concluímos aqui os atos de justiça, que é a ajuda aos necessitados, a oração e o jejum.
E é interessante porque os atos de justiça é um complemento ao capítulo 5. Verso 16. Vamos ler rapidinho? O que significa lá? Que está escrito: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ora, como assim? As minhas obras têm que ser vistas pelos homens? Mas Jesus não está dizendo do secreto. Então é um complemento. As obras, percebam, as obras devem brilhar para que todos vejam, enquanto no capítulo 6, os atos de justiça têm de ser feitos no secreto. Jesus ele está deixando claro que a nossa motivação é Deus. E o Senhor está no secreto, está no comum, mas Ele dará luz às obras para a sua própria glória. Ou seja, quando eu faço as coisas e vou fazendo porque está no meu comum ajudar os necessitados, está no meu comum a vida de oração, está no meu comum o jejum, Deus faz brilhar as nossas obras de justiça, para que todos vejam Ele. Porque quando eu faço e vou me mostrar num videozinho, numa selfie, eu estou mostrando que eu sou bom, que eu faço e já recebi. Mas quando eu estou fazendo isso no comum, eu nem percebo, Deus faz com que brilhe essas obras, para que as pessoas vejam e falem: nossa, por que ele faz isso? E quando alguém vai perguntar, eu falo assim: cara, eu sou um seguidor de Jesus e Jesus faria isso, então eu faço. Não há nada de especial nisso. Essa ideia de que para mim é tão comum que eu não sei do que você está falando. Fico feliz por você pensar isso. E aí a gente lembra, é a luz de Jesus que brilha em nossa vida, que resplandece nos nossos atos de justiça, para mostrar que Deus é vivo e atuante no mundo ainda hoje. E Deus, de alguma maneira, decidiu nos escolher, escolheu você, para que possamos fazer as obras de justiça. E é muito interessante porque quando a gente pensa nos atos de justiça, quando a gente está pensando na ajuda aos necessitados, tem a ver com eu ajudar o próximo. A oração é algo mais interno, é entre eu e Deus, aqui eu e eu mesmo. O primeiro é entre eu, Deus e o meu próximo, ajudar aos necessitados. Quando eu estou pensando em oração, é eu, Deus e eu mesmo. Essa relação de que eu estou me mostrando para Deus, Deus está mostrando quem Ele quer que eu seja e eu estou modificando. E o jejum, ele tem a ver com... a oração tem que ver com eu e Deus, e o jejum tem a ver com eu e eu mesmo. Porque enquanto na ajuda necessitado eu ofereço ajuda ao outro, na oração eu me ofereço a Deus. No jejum a ideia de que eu me ofereço a eu mesmo, mostrando que assim, eu preciso mudar. Eu preciso entender que o que eu estou vivendo ele é pouco diante de Deus. Deus é muito maior e eu preciso buscar Deus. E como eu faço isso? O jejum é uma ótima prática. Se você precisa mais de Deus, se encher do Espírito Santo e tudo mais, busca a prática do jejum, esse jejum cotidiano. Não busque um jejum assim, todo mundo vai ver e todo mundo tem que me aplaudir e eu vou colocar, pessoal, não me ofereça nada porque estou em jejum. Não faça isso, porque senão sua recompensa já veio. E a oração é o centro, porque para eu lidar bem com os outros, para eu lidar bem comigo mesmo, eu preciso lidar com Deus. Que Deus mostra quem eu sou, mostrando quem eu devo ser para o outro e quem eu devo ser comigo mesmo. É por isso que a oração está no meio aí e não no início, como deveria, na nossa mente mais sistemática deveria estar, mas está no meio mostrando que quando eu lido com Deus, Ele é o centro para eu lidar com o meu próximo e comigo mesmo. Então vamos lá as 3 perguntas para as nossas reflexões. Primeiro, você já fez jejum? Conte aí sua experiência de jejum. Eu sei, você já disse tudo mais, mas essa ideia de assim, olha, quando eu jejuei, eu senti dessa forma, eu não sabia que o jejum era desse jeito, eu jejuava de chocolate. Comente um pouco aí sobre a sua experiência, como você achava que era o jejum, ok? No segundo ponto, você já se deparou com alguém que se mostrou jejuando? Como foi para você isso?
E a terceira e última questão é: quando você vai jejuar? E aí você não precisa responder aos outros, mas essa é uma pergunta que tem que bater no seu coração. Talvez seja hoje, nesse momento que você está ouvindo, que você pensa assim: eu vou só escutar e vou fazer uma refeição. Talvez seja agora o seu momento de parar e buscar a Deus em oração e na leitura da palavra. Então, essa terceira pergunta é mais interna, mas que você responda, coloque um dia. Assim: hoje eu não consigo, mas amanhã. Põe o dia, põe a refeição que você vai entregar, que o dia chega e vai chegar a sua hora devocional e você vai começar a ter um hábito de jejum diante de Deus. E você vai ver como isso vai ficar natural com o passar dos tempos. Boas reflexões.